E você é tão ateu quanto eu. A diferença só é um Deus. Você só acredita em um Deus a menos que o meu, que é o seu. Não, isso Em todos os outros deuses você também não pelo amor de acredita. Deus, quer dizer que se eu sou casado com uma mulher, eu sou 99% solteiro porque tem milhões de mulheres no mundo com ele. Não, cara. Você nega todos os outros deuses da humanidade. Porque você só acredita no seu. Você é tão ateu quanto Eu só acredito no Deus verdadeiro. É um Deus, mas é verdadeiro pra você, porque não tem como provar que ele é verdadeiro. Ele ressuscitou, ele encarnou, morreu na cruz. Não existe nenhuma prova física de que Jesus existiu. Pelo amor de Deus, ô chileno. Agora, eu não sou obrigado a acreditar porque a outra pessoa acredita. E simples assim. Se Deus não existe, a vida não tem sentido. Não. Você disse que... Eu acho que tem. Então, você disse que, por exemplo, você tem um propósito de vida, que você, faz livros, quer deixar a sua marca, o seu legado pra eternidade, né? Até você tem filhos e tal. Cara, por que, então, que a vida tem sentido se não existe um Deus que fala, esse é o certo e esse é o errado? É simples. A gente é simples, só pra eu terminar, a gente é simplesmente um acaso da matéria nesse sentido, do universo, diante de trilhões de galáxias, bilhões de estrelas, só na nossa galáxia, a gente é um acaso da matéria. Por que isso tem sentido? Então, essa história de que a gente é um acaso da matéria é outra coisa que daria outro podcast de 4 horas. Eu não acredito no acaso. Eu acredito nas leis naturais e eu acredito que a vida é uma constante no universo. Existem já 1 trilhão, no universo observável, 1 trilhão de galáxias, cada uma contendo de 50 a 400 bilhões de estrelas, com trilhões de planetas, né? Então, agora, vida inteligente, vida que comunica, aí é outra história. Mas eu acho que, dadas as proporções do universo, né, é muito improvável que exista vida só aqui. Então eu acho que as leis naturais... Ela é rara. Ok. E aí existe vários teóricos que vão falar sobre isso, né? Então tem o paradoxo de Fermi, depois vai ter Nicolau Kardashev e uma série de outros que vão falar sobre isso. Depois a gente pode em outro podcast falar sobre isso, que é bem legal. Agora, os estoicos, sobretudo os estoicos romanos, eles tinham uma frase que eles diziam o seguinte: ache algo pelo qual morreria, que é a mesma razão pelo qual você tem de viver. Entende? Então, a palavra sentido, ela tem 2 sentidos, certo? Primeiro, o sentido de direção. Então, se estamos num ônibus indo para o Rio de Janeiro, estamos todos sentido Rio de Janeiro. Neste sentido, estamos todos rumo à morte, porque a morte é inexorável, certo? Então, se a gente usar a palavra sentido no sentido de direção, estamos todos indo em direção à morte. A morte é inexorável. Se existe outra vida depois ou não, é outra discussão, mas a morte é uma certeza, certo? Ok. Porém, a palavra sentido tem um segundo sentido, que é o que me faz sentir, o que me faz motivar, o que dá. E essa motivação, esse sentido, que os gregos chamavam de logos, que é a mesma palavra de João 1:1, que diz: no princípio Deus era o verbo e o verbo se fez carne, e esse verbo é logos, né? Que também pode ser traduzido por sentido. Esse sentido, ele é subjetivo, ele é pessoal de cada um. Cada um tem que achar o seu sentido na vida. Então a gente pode dizer que o sentido na vida é encontrar qual o seu sentido. Posso o seu cortar só um momento? Pode, claro. Mas se você está criando o sentido, é para suprimir a falta de um sentido intrínseco, Porque não existe um sentido absoluto. O único sentido absoluto que existe é a morte. Certo, mas então você criar um sentido... Que faz sentir. Que me faz sentir, entende? Por isso que é o que me dá razão de viver. Que pode ser diferente do Paulo. Entende? Então, por exemplo, o Paulo como um religioso... hedonista, então. É um princípio, é um sentido hedonista. Hedonista no sentido não de que ele sobrepuja qualquer coisa e vale qualquer coisa. Eu não acredito nisso. Eu acredito que o meu direito vai até onde começa o dele. Entende? Então, assim, se eu sou ateu e ele é religioso e eu tenho por sentido da vida pregar o ateísmo, não quer dizer que eu tenho que falar mal da religião dele. Embora não seja esse o meu sentido na vida. Eu não sou nenhum ativista ateu. Mas, por exemplo, é o que eu falo. Se você acha, os estoicos falavam, acha algo pelo qual morreria, que é a mesma razão pelo qual viver. Então, eu achar coisas
que eu estaria disposto a morrer são as mesmas coisas que vão dar sentido à minha vida. A minha família, o meu trabalho, ensinar as pessoas, distribuir conhecimento de qualidade. A gente estava falando, essa live nossa, eu sou profundamente agradecido a você pelo convite, ao Paulo por ter vindo, porque assim, cara, é de uma profundidade, pra mim é um deleite na minha vida eu vim nesse tipo de debate que a gente estava falando, são 3 tipos de pessoas que vão entender e pouquíssimas pessoas vão conseguir entender de verdade a profundidade das coisas que a gente debateu aqui. Só quem tem realmente conhecimento de filosofia, de teologia, tal, que vão conseguir entender. Outras vão conseguir entender por cima e outras vão começar e falar, meu, esse negócio é chato pra caramba e vão desligar, entende? Então, às vezes, minha mulher vai viajar com os meus filhos e tal, e eu não posso ir porque eu tô trabalhando. Aí, o que eu faço no sábado, que é um dia que eu não trabalho, pô, eu compro uns queijos, uns vinhos lá, chamo 2, 3 professores de filosofia lá, amigos meus, e, cara, a gente fica a madrugada debatendo e no final das contas a gente não chega a solução nenhuma, entende? Mas a gente tem esse prazer que a gente teve hoje aqui de bater um papo cabeça legal pra caramba, treinar nosso intelecto. Isso pra mim é demais, cara, entende? Isso pra mim é demais. E poder proporcionar esse tipo de coisa de qualidade para as pessoas numa internet cheia de futilidades, pra mim é uma das coisas que dá sentido na minha vida, entende? Uhum. O que você acha sobre isso, cara? Bom, sentido significa direção, né? E essa direção, ela precisa apontar para uma finalidade, para um objetivo, né? O sentido aponta para um objetivo. O objetivo é diferente do subjetivo. E aquilo que nós sentimos nesse sentido epistemológico, perdão do trocadilho, ele pode ser alguma coisa completamente subjetiva e dissociada do objetivo, ou ele pode ser uma operação ligada à realidade, aquela comunhão com a realidade que eu disse, que vai realmente nos dar plenitude. Agora, se o sentido último das coisas é a morte, ou seja, a aniquilação do ser, tudo que nós estamos fazendo ao tentar dar sentido para alguma coisa é, primeiro, algo subjetivo e, segundo, um paliativo para nos fazer sobreviver à ideia de que tudo vai ser aniquilado. Então, não passa de uma forma do homem evitar a dor da aniquilação inevitável. Então, será que toda Mas para alcançar o céu você não precisa morrer? Não, então, mas a morte ateia não é o céu, a morte ateia é a aniquilação. Não, tudo bem, mas aí, assim, foi o que eu falei, independente do que vem depois. Sim. Então, assim, a gente tem até a brincadeira, todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer. Né? Tanto que quando a mãe de Santo Agostinho morreu... Se chegasse pra mim... isso, claro. Se chegasse pra mim e falasse, te dou o dom da imortalidade, eu falo, sai fora, Deus me livre, não quero ser pra mim jamais. Exato, porque, inclusive, Santo Agostinho, quando a mãe dele morreu, ele não verteu uma lágrima. E falaram pra ele, você anda triste? Ele falou, por que estaria? Porque agora só basta eu morrer pra estarmos juntos pela eternidade. Entende? E Platão já dizia isso. Platão dizia que o verdadeiro filósofo está morto. Por quê? Porque ele busca, porque para Platão acreditava que ao desencarnar, a alma voltaria para o mundo das ideias, onde ela fica debatendo, ela não precisa comer, ela não precisa trabalhar, ela não precisa ir no banheiro, ela não precisa trepar, ela não precisa fazer nada disso. Era o mundo das ideias, era perfeito, imutável, eterno. E Platão dizia mais. Ele dizia que a verdadeira filosofia aqui na Terra, ela consiste na preparação para a morte. Filosofar é se preparar para a morte. É isso. Você vive sua vida assim. Sim. Tendo a morte como companheira, falava São Bento. Isso é uma coisa que eu falo também. As pessoas tendem a pensar que a morte é a vida é uma semi-reta, né? Começa no nascimento e termina na morte. E a verdade não é essa. A verdade é que desde o momento que você nasce, a morte te acompanha a cada segundo. Porque para morrer basta estar vivo. Então não é assim. Porque se a morte estivesse te esperando lá... Não, mas é uma probabilidade. Independente do que você... Então, mas independente do que você fizesse, você só ia morrer lá. A verdade é que a morte é uma constante 24 horas, tanto que você se cuida. Você olha pro lado da rua 2 vezes antes de atravessar, você olha pros 2 lados, você usa o cinto de segurança, você... Agora... Há pouco a gente estava fazendo, eu estava mostrando o desarme, eu certifiquei um monte de vezes que a arma estava desmuniciada, e mesmo assim o menino levantou ali, mesmo a arma, eu mostrando a arma, por quê? Porque a gente preza pela vida, porque a morte ela é uma constante, a morte ela está 24 horas com a gente, ela não está lá no fim da vida esperando a gente. Independente se a morte é o fim de tudo ou se é só uma passagem para uma outra vida, entende? É essa que é a questão. Vocês... Mas justamente, por que a filosofia significa se preparar para a morte? Significa se preparar para o sentido final, para a cristalização das nossas escolhas. Se a morte fosse o fim de tudo, filosofar poderia ser qualquer coisa. Poderia ser, eu vou tentar encontrar aquilo que me faça sentir menos dor e maximizar o meu prazer. Ou eu vou bater um papo cabeça, ou eu, sei lá, vou comer e dormir.
Não importa. Qualquer filosofia seria válida se a morte fosse uma aniquilação. É pelo fato da morte não ser uma aniquilação, mas uma coroação, uma cristalização das suas escolhas, que a filosofia é um caminho estreito, assim como o céu é estreito. Mas pelo fato da vida ser totalmente finita, isso não torna a vida angustiante, no sentido de que eu não vou conseguir aproveitar tudo o que eu posso fazer na vida. Por exemplo, Depende de como você encara a vida. eu estou aqui no podcast, eu decidi gravar aqui do que, sei lá, ir no rodízio japonês. Eu poderia estar me empanturrando de sushi agora. Sim. Na vida a gente faz escolhas. A gente não vai conseguir fazer tudo na vida. Sim, eu nunca vou estar num resort com a Mônica Bellucci. Ok. Isso você não sabe também. É, mas o ponto todo... Mas o fato de existir a morte não te causa um sofrimento eterno na vida? Porque tudo que você passa na vida, seja bom ou mal, ele concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Essa frase na Bíblia, pra mim, é fundamental. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Não estar num resort com a Bellucci concorre para o meu bem se eu amar a Deus. Pra mim também não é angustiante. Porque quando você aceita que a vida é finita e que você só tem essa vida, você aproveita a vida de verdade. Entende? Então, pra mim, não faz diferença se vou reencarnar ou não, se eu vou pro céu ou não, se quem tá certo é a tribo lá da Indonésia, ou a católica, ou o espiritismo. Pra mim, tanto faz. Entende? Porque pra mim, o que vale é o que eu faço aqui. Entende? Então eu tento ser o melhor pai possível, o melhor ser humano possível, o melhor patrão possível, o melhor amigo possível. Mas saber que E é você isso que tá. mesmo que não acredita na vida após a morte. Não me torna angustiante. Porque essa vida é a única que eu tenho. Mas, E é o que eu sei. Entende? O resto é tudo mas especulação. o apagamento do teu legado não assusta? Não, porque isso é normal. É o que acontece. Você lembra do nome do seu trisavô? Eu não lembro, mas se não fosse ele, eu não estaria aqui. Ok, mas assim, que diferença que ele fez na sua vida? Eu existi. Se ele não tivesse... Ok, mas sido assim, quem ele foi, existiu, objetivamente, agora assim, o que ele fez a mais disso na sua vida? ele educou meu tetravô, que educou meu tataravô. Que não educou meu necessariamente bisavô. foi resultado da educação. E aí eu posso falar como psicanalista, né? O teu bisavô pode ter sido um bêbado que espancava Tudo a tua bem. avó e tua avó saiu e nunca mais viu. Então, Tudo assim... bem, mas o que ele fez resultou no Tudo que tá aqui bem, hoje. mas é que eu tô te falando, objetivamente, todos vão ser esquecidos em algum dia. Meu ponto é que se existisse uma morte térmica do universo e o universo fosse redutível a isso, tanto faz quem foi meu trisavô, se ele foi bom ou mal. E tanto faz mesmo. Isso não. Sim. Isso é assustador. Não é. É assustador pra quem é inseguro. Então tanto faz se você foi um Então homem Deus bom é uma ou mal, com muleta uma vida boa ou ruim. metafísica. Tanto faz. Pra mim, não. Porque eu faço questão de ser bom. Tudo Porque bem, eu mas... acho que a sociedade precisa de homens bons. Tudo bem, mas depois que você morrer, tanto faz se os seus filhos forem felizes ou não? Não, eu quero que eles sejam felizes e Não, que mas- eles sejam pessoas boas. Tá, mas daqui a 1000 anos. Aí tanto faz. Aí tanto faz significa que sempre tanto faz. Não. Sim. Faz sentido Não, isso. porque daqui 1000 anos não vai ter influência nenhuma na sociedade. Mas você concorda que... Porque a aleatoriedade da vida e as coisas que podem acontecer em 1000 anos vão fazer indiferentes atitudes. Como pode ser que não? Sim. Pode ser que meu filho descubra a cura de uma doença incurável e que a vida do planeta mude por causa maravilha. dele. O seu filho vai descobrir a cura de uma doença incurável e vai possibilitar uma felicidade para um número enorme de pessoas por 1000 anos. Por 1 milhão de anos. Só que daqui a 10 milhões de anos o Sol engole a Terra. E aí tanto faz. E aí tanto faz. E aí o universo fica lá como uma massa amorfa por 1 quatrilhão de éons. O que é um tempo muito maior do que o nosso tempo de vida. Sim. Então, se no cômputo geral das coisas tanto faz desde já. Só que como eu acredito na Se consumação... for assim, sim. É. Se for assim, sim. Tanto faz. Eu acho que o ser humano se dá valor demais. Eu acho que pro universo de verdade, tanto faz. E aí a gente é contingente, né? Então Vou te tudo dar- não passa de superstição. Vou te dar... Claro, Que mas isso é óbvio. Superstição significa sobreviver. é óbvio. É tudo sobrevivência. É só o nosso instinto de sobrevivência e nada mais. Então o ateísmo é uma superstição. O ateísmo é a não constatação de Deus, só isso. O ateísmo ele não tem premissa ontológica. É diferente do cristianismo, que alega. O ateísmo ele só não acredita, como eu não acredito que tem um dragão vermelho invisível aí atrás de você. Mas o que eu quero dizer é que todos os sistemas de pensamento, todos os sistemas filosóficos de crenças construídas a partir da premissa ateia são superstições. Você acabou de confessar isso. Como os dos cristãos também.
Não, É tudo... Aí você tá partindo da premissa ateia de que os cristãos também são supersticiosos. Tudo! Mas eu tô dizendo A verdade é que a gente não tem certeza de nada. Só que a diferença é que dentro das premissas cristãs, a fé cristã não é uma superstição. Dentro das premissas ateias, as próprios sistemas construídos com base no ateísmo são superstições. Você acabou de confessar isso. Não, cara, não é superstição. É porque simplesmente o ateísmo ele nega as constatações cristãs e qualquer outras. E você é tão ateu quanto eu. A diferença só é um Deus. Você só acredita em um Deus a menos que o meu, que é o seu. Não, isso Em todos os outros deuses você também não pelo acredita. amor de Deus, quer dizer que se eu sou casado com uma mulher, eu sou 99% solteiro porque tem milhões de mulheres no mundo com ele que eu tô casado? Não, cara. Você nega todos os outros deuses da humanidade porque você só acredita no seu. Você é tão ateu quanto Eu só acredito no Deus verdadeiro. É um Deus, Eu não- mas eu é não acredito verdadeiro em pra fantasias. você, porque não tem como provar que ele é verdadeiro. Ele ressuscitou, ele encarnou, morreu na cruz. Não existe nenhuma prova física de que Jesus existiu. Pelo amor de Deus, ô chileno. Uma prova material, arqueologicamente falando, nenhuma Você tem prova. pedaços da cruz verdadeira que foram achados por Santa Helena, a mãe de Constantino, Jesus Cristo. Você tem historiadores não cristãos, historiadores pagãos, Flávio José, 100 anos depois de Jesus, um parágrafo de Flávio Joséfo que está totalmente fora de contexto. E aí a gente vai entrar em outra discussão. Agora, prova material, até porque no ano 70 era comum, Jerusalém foi destruída pelos romanos, ela foi queimada. Foi o templo que foi destruído. Não, Jerusalém inteira foi queimada. Tudo bem. Mas o ponto Não é tudo bem, porque se tivesse qualquer... Os evangelhos começaram a ser escritos 70 anos depois de Cristo. Nenhum dos escritores evangélicos, isso é arqueologicamente comprovado, foi contemporâneo de Jesus. Não, as cópias... O que você pode acreditar... As cópias que chegaram O que você até pode nós, sim. acreditar é na inspiração divina, que aí eu não vou questionar porque é uma questão sua de fé. Agora, materialmente falando, comprovadamente, arqueologicamente, que eu tô falando. Não, Marcos e Mateus conviveram com Jesus. Não, mas quem escreveu foram os discípulos de Marcos e Mateus. João conviveu com Jesus e eles escreveram. João escreveu na ilha de Átmos. Não. É só você... Patmos, desculpa. Dá um Google. O primeiro evangelho começou a ser escrito no ano 70, era comum. Tudo bem, mas os escritores, Mateus, Marcos, João, conviveram com Jesus. Segundo Marcos, segundo Mateus, foram os discípulos deles que escreveram. João passou ali na ilha e foi escrevendo É a negócio. primeira coisa... Cara, isso é uma das primeiras coisas que a gente aprende em teologia. Por isso que na faculdade de teologia a gente tinha uma brincadeira, uma frase que dizia assim: quem lê a Bíblia vira crente. Quem entende a Bíblia vira ateu. Entende? Porque quando você começa a entender as nuances, inclusive provas materiais, provas dos escritores, tal. Vou te dar um exemplo. A partir do final de Marcos, não existe nenhum pergaminho que diz foi inventado por um escriba, porque o Marcos termina quando as mulheres fogem de Jesus. Aquele final de que elas contaram ou não foi inventado séculos depois, porque um escriba achou que estava muito vazio a história. Não existe nenhum pergaminho que conta aquela história, absolutamente nenhum. E isso é provado arqueologicamente. Entende? Então é isso que eu tô te falando. Por isso que eu falo, a fé é uma coisa e a prova epistemológica é outra. Então, se a pessoa fala que acredita por fé, eu não questiono, porque fé eu não posso questionar, é um direito que a pessoa tem. Agora, eu não sou obrigado a acreditar porque a outra pessoa acredita. E simples assim. Eu não vejo evidência nenhuma. E eu vejo uma série de inúmeras evidências de que me apontam de que aquilo não é verdade e que não é a palavra de Deus. E isso me leva a simplesmente não crer. E eu não preciso provar que Deus não existe, porque o ônus de provar é de quem afirma, não de quem nega. Entende? Porque senão eu vou ter que negar tudo. Não, vou provar que, tem um macarrão invisível voando em cima de você aí. Você fala, não acredito. Como que você prova? Não tem. O ônus de provar é de quem fala. Não é de quem alega, não é de quem nega. Eu simplesmente não vejo evidência e tá tudo certo. Sim. Entende? Qual que é essa da cruz que você comentou? A Santa Helena, que foi a mãe de Constantino, achou, por inspiração divina, um pedaço da verdadeira cruz. Aí que tá. Se você não tem nem como provar Deus, como você diz que ela achou por inspiração divina? É puramente fé. E fé é acreditar sem provas. Hebreus 11:1. Não é sem provas. Hebreus 11:1. O apóstolo Paulo fala, fé é a certeza das coisas não vistas. Não, tudo bem. Porque se precisa de provas, não é fé. Se você falar pra mim assim, eu tenho tantos anos. Aí eu falo assim,
E eu acredito. Eu tenho fé no que você tá falando. Agora eu falo, não, duvido, quero ver seu RG. Se eu preciso de prova, eu não tenho fé. Sim. Entende? Então, fé é acreditar sem provas. Simples assim. A definição do próprio apóstolo Paulo. Não sou nem eu que tô dando, é a Bíblia que dá. Abre a Bíblia aí, Hebreus 11:1. Não, o que eu tô falando é que existem provas da autenticidade, da historicidade dos evangelhos, da ressurreição de Jesus, de São Marcos, da autoria de São Marcos. Não existem. Existem o o São Paulo, Marcos. vou ter que Existe um interromper, cara, existia- porque veio praticamente a maior referência do Jesus histórico do Brasil aqui, o Chivitarese, não sei se conhece, mas ele é professor da universidade lá do Rio de Janeiro, e ele falou que sim, existem provas de que Jesus existiu, Sim. Um Jesus histórico. o Jesus histórico, Exato. e não um Jesus que Mitológico. foi mitológico, né, da Aí Bíblia, sim. nesse sentido, que foi... E na verdade, assim, não é que existem provas. A academia aceita que existia um Jesus histórico circunstancialmente. Por quê? Porra, mudou o calendário do planeta. Várias pessoas falaram dele. Há 2000 anos a gente está aqui debatendo sobre Jesus, tal. Então existem mais de uma maneira de se provar. Existem provas materiais de pessoas que viveram milhares de anos antes de Jesus, e Jesus não tem nenhuma prova material. Porém, a academia aceita circunstancialmente que existia um Jesus histórico, um líder judaico, subversivo, né? Existiam vários tipos de judaísmo na época, que arrastou multidões, e que essa multidão ela permaneceu após Jesus. E aí o apóstolo Paulo, que era conhecido, que era Saulo de Tarso, ele vem e ele reúne essas congregações que estavam se dispersando e cria a teologia da congregação cristã. Isso é o que a gente conhece pela historicidade do cristianismo. Simples assim. Agora, materialmente, cruz, prego da cruz, não sei o quê, não existe nenhuma prova material de que Jesus existiu. Desculpa. Se tiver, eu quero que me mostre. Bom, Como vamos lá. Santo Sudário e não sei o que e tal. Isso aí é tudo questão de fé. Sim. Entende? Bom, os relatos. Aconteceu alguma coisa, Paulo? Você tá no celular aí? Não, é que eu tô meio atrasado para outro compromisso. Ah, sim. Vamos só terminar esse daqui, aí eu faço a pergunta final. Tá. Mas existem várias provas históricas da ressurreição de Cristo, os relatos, o túmulo Se puder vazio. só guardar o celular, por favor, cara. Relatos da Bíblia. Só. Não. Como não? Existem relatos históricos de vários historiadores De que Jesus ressuscitou. surgiu um movimento em Quanto torno de tempo depois? de um homem que ressuscitou no mesmo século. Inclusive, quando você fala do Evangelho de São Marcos, você fala que foi inventado por um escriba, né? Ah, é? Não, isso é a doutrina da igreja proíbe o cristão de acreditar nisso. A autoria é de São Marcos. Aí tem um bispo, que eu não vou lembrar o nome dele agora. Ele era um bispo... Tô falando dos versículos finais de São Marcos. Não, mas pelo contrário, eu não vou lembrar o nome dele, mas ele é até injusto, porque São Marcos, ele era conhecido por ser extremamente minucioso, por não falsificar nada, por não inventar nada. Ele era muito rigoroso no que ele escrevia historicamente. As referências todas que ele faz dos personagens históricos da época. Então, quando você faz a análise filológica dos evangelhos, você vê a autenticidade dos autores, o estilo dos autores. E não sou eu que tô Lucas tem um falando. estilo Quem tá próprio, bem falando característico. é os maiores biblistas vivos hoje. Como o que eu tô te falando tá no livro que Jesus disse e o que Jesus não Como disse. os caras Bate acharam os arma. manuscritos do Mar Morto lá, eu não vou lembrar nomes, mas Então- os caras que acharam o manuscrito do Mar Morto falaram, bom, tá refutada a ideia de que os evangelhos teriam sido inventados por escribas. Não falei que foram inventados por Ou escribas. qualquer parte Eles deles. foram copiados e eles eram alterados a cada vez que eles eram copiados, por vários motivos. Primeiro porque os primeiros cristãos eles eram iletrados. E o grego antigo, ele fazia pouquíssimas alterações numa palavra, poderiam trazer o sentido diferente. Então, a profissão de escriba do cristianismo, não estou falando da lei judaica, do cristianismo, ela só nasce no ano 400. Então, durante 400 anos, ele foi copiado por pessoas que eram iletradas, porque o judaísmo ele se disseminou primeiro na classe pobre. Por quê? Porque antes a filosofia grega dizia assim, você tem que achar seu lugar no cosmos. Se você nasceu para ser escravo, você tem que ser escravo. E aí vem Jesus e fala assim, não, todos somos iguais perante Deus. Melhor que isso, todos somos filhos de Deus. Então, os caras que estavam se ferrando,
os pobres, os escravos, eles falavam assim, não, por que eu tenho que ficar servindo os outros então, se eu sou filho de Deus também? Por isso que o cristianismo se disseminou, e por isso que Nietzsche dizia que o cristianismo é platonismo para as massas. Tanto que depois o imperador Cláudio ele vai cristianizar o império para não perder o império, porque o cristianismo se disseminou de tal maneira em Roma, porque antes ele perseguia os cristãos e depois ele aceitou, né? Por quê? Porque senão ele ia perder o controle do império, de tanto que o cristianismo se disseminou. Porque essa ideia de que lugar no cosmos já não colava mais. Sim. Entende? Era mais atrativo. É muito mais atrativo. E depois, a ideologia grega dizia que se você morresse e tivesse uma vida eudaimônica, fizesse tudo perfeito, a sua matéria ia continuar aqui para virar grama, saco de boi e tal. E a doutrina cristã dizia, não, você vai continuar vivo. E você vai reencontrar seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho que você perdeu. Imagina chegar para uma mãe e falar, então, cara, olha, põe na balança a doutrina grega, vou virar saco de boi e grama, vou reencontrar meu filho que morreu. Porra, não tem nem como comparar. Entende? Por isso que o cristianismo se disseminou dessa maneira. E tanto que o império teve que se render ao cristianismo. Mas você acha que por um controle social? Total. O que você acha sobre isso, Paulo? Não, isso é uma interpretação completamente errada. Porque você dizer que o cristianismo se disseminou simplesmente por um wishful thinking, porque as pessoas preferiam acreditar em X do que acreditar em Y, é negar a história do cristianismo, onde os cristãos eram perseguidos, martirizados, e as pessoas mesmo assim seguiam o cristianismo apesar dos riscos das perseguições dos imperadores romanos. Mas a recompensa prometida era muito maior. Tudo bem, mas como é que você faz uma pessoa ter uma fé sobrenatural? Não é com um controle social. É com a recompensa do pós-morte. Tudo bem, mas ela vira controle social quando ela dissemina, quando ela cristianiza o império. Antes eu concordo com você que não era, as pessoas acreditavam... E mesmo assim ela se disseminou. E não era controle social nem mesmo durante o Império. Mas ela se disseminou pelo que o professor Karnal ele chama de efeito chantilly. Ele fala que toda religião é assim, quanto mais você bate, mais ela cresce. E é isso que aconteceu. Quanto mais perseguiam os cristãos, mais a classe oprimida dizia assim, por que estão perseguindo esses cristãos aí? Eu quero ver qual que é. E eles se encantavam com a doutrina. Por quê? Porque ela era muito melhor que a doutrina grega. Que era a ideologia, embora fossem os romanos que dominassem, a ideologia grega que ainda dominava como predominante. Mas a filosofia grega não era isso. A filosofia grega tinha vários componentes, né? Você tinha uma religião de Estado, você tinha os cultos órficos, que eram mais pessoais, você tinha o deus filosófico, que falava sobre o que era, ou a ideia do bem em Platão, o motor imóvel de Aristóteles, ou para onde a alma depois da morte. Alguns falavam já os neoplatônicos falavam em metempsicose. Nessa época do cristianismo já tinha várias correntes filosóficas de várias religiões, algumas acreditavam inclusive na beatitude eterna. Mas os estoicos acreditavam nisso, e os estoicos vieram do povo. Tanto que estoa, do grego, quer dizer portão. Sim. Porque a filosofia grega, originalmente, ela era para a aristocracia. Certo? Então, ela se dissemina no povo porque os estoicos acreditavam nisso. O estoicismo vem da filosofia do povo grego. E a filosofia cristã é muito melhor que a filosofia estoica, do que o povo grego no geral acreditava. Muito melhor. Porque pro grego, o platonismo estava maravilhoso. O aristotelismo estava maravilhoso. Eu vim para cumprir meu lugar no cosmos, eu nasci para ser rico, o escravo tem mais a que me servir. Porra, tá lindo, eu vim pra ser filósofo, eu vim pra ser político, eu tô bem aqui na vida. Agora, o cara que tava se ferrando lá, ele não queria saber disso. E aí quando aparece Jesus falando, não, você não precisa se ferrar, porque você é igual a todo mundo, você é o filho de Deus também. E o que eu preciso fazer? Nada, só acreditar. Deixa ele terminar, por favor. Mas os estoicos, por exemplo, você pega Epiteto era um estoico escravo, Marco Aurélio era um estoico imperador. E eles tinham lá o seu lugar e falavam... Mas já eram romanos, já, né? Mas tudo bem, era o neoestoicismo romano, na fase imperial. O ponto é que eles falavam que o importante não é exatamente se você é um imperador ou se você é um escravo, mas o importante é se você vai viver uma vida virtuosa. E quando você atinge essa vida virtuosa, a sua alma vai ter uma beatitude. Então, muito se discutia sobre a imortalidade da alma. Embora o Marco Aurélio não acreditasse na imortalidade da alma no sentido cristão, o debate estava aberto. E aí existiam várias correntes, inclusive essa é uma época extremamente sincrética, quando surgiram os ecléticos, quando vieram influências orientais por Alexandria. Então, era um debate aberto e existia muitas vertentes filosóficas e religiosas que acreditavam, sim, na beatitude da alma, na vida eterna feliz. Os cristãos não trouxeram nada de novo nesse sentido. O que os cristãos trouxeram de novo era a ideia do sacrifício.
Era a ideia de que se Deus morreu na cruz, então você não está imune. Nunca existiu a ideia de que éramos filhos de Deus, que a gente estava sob a dignidade merecida e que a gente tinha uma salvação eterna. Não, Muito pelo contrário. Os gregos acreditavam que a alma ela era separada do corpo. Tanto que você era o corpo. Quando você morria, a sua alma voltava ao mundo das ideias. Quando você nascia, você raptava uma alma. Era igual uma energia. Você pega um liquidificador, liga, a energia vem, anima, a hora que você tira da energia, ela volta e acabou. Essa era a ideia de alma dos gregos. Eu não falei sobre a semelhança com Deus, a filiação divina. Então mas eu tô falando de beatitude, sim. Ele trouxe muita novidade no cristianismo. Os romanos já tinham a ideia do Elísio, os gregos já tinham o céu dos heróis, os pagãos nórdicos já tinham Valhalla. A beatitude não é uma ideia nova do cristianismo. Você vai encontrar os seus parentes mortos. Isso aí já existia. A ideia nova do cristianismo é a ideia de uma vida sacrificada. Então ela não era uma coisa assim que tinha um apelo. A ideia de viver uma vida sacrificada e se sacrificando para depois atingir a beatitude não existia nas outras religiões no sentido cristão. Porque no sentido cristão você tem o próprio Deus que se sacrifica, o Deus morto na cruz. Nas outras religiões você tinha a ideia do bem, o motor imóvel, os deuses da mitologia. Não tinha a ideia de um Deus que veio até a terra se sacrificar por nós. Então, o cristianismo é uma religião de sacrifício. Isso não tem apelo, a não ser a explicação que eu acredito. Os apóstolos testemunharam a glória e a ressurreição e os milagres de Cristo e trouxeram isso para os discípulos e trouxeram o Espírito Santo em Pentecostes e esse Espírito Santo realmente fez com que as pessoas tivessem a fé sobrenatural na religião verdadeira. Ok, se você acredita... Mas tem, de certa forma, um apelo no sentido de que você vai ter uma vida após a morte, que você supre a demanda das pessoas, as demandas existenciais também. Mas aí que tá, o cristão... De benfeitoria pro resto da eternidade. Mas o cristão não tem... O que é o céu se não uma barganha e o céu se não uma ameaça? E o inferno se não uma ameaça? Mas você tem ideia do quão difícil é ir pro céu no cristianismo? A porta é estreita. Depende da época que você está falando, né? Sempre. Hoje não mais. Na Idade Média, todo mundo acreditava que ia pro inferno, que não ia alcançar a glória de Deus. Hoje os bandidos saem para matar e faz o sinal da cruz e tem Virgem Maria tatuada nas costas. Esses caras são tudo pro inferno. Mas é que eu tô te falando. Depende da época. As pessoas hoje, todo mundo acredita que Deus é um Deus compreensivo, que vai entender a sua situação e vai pro céu. É porque hoje o pessoal segue falsas doutrinas. A ideia de que Jesus é só misericórdia na justiça, aquela coisa de Santa Faustina. Isso é tudo heresia. A verdade é que o cristão sempre considerou que ir para o céu é uma coisa difícil. Então, o que o cristianismo trouxe não é o pessoal, é só se acreditar em mim que você tá salvo e vai para o céu. Não. Pessoal, estou aqui propondo para vocês uma vida de virtudes heróicas e sacrifício, porque a porta do céu é estreita. A outra possibilidade é que você vai arder para sempre no inferno. E mesmo assim as pessoas seguiram, porque é a religião verdadeira. Se você acredita, espero que você seja feliz. E de verdade, espero que você esteja certo. Posso